paz do Senhor. Na lição de hoje veremos o posicionamento do segundo amigo de Jó, Bildade, ou Cruel. Veremos suas falas cheias de ira, atacando a confiança de Jó, que para ele ofendia a Deus e as tradições. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical e chegamos ao quarto trimestre de 2020 com a revista da editora CPAD, que tem o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A lição de hoje é a lição 7, que tem o tema A Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? O textual diz assim: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 8, versículo 4. Já quero aqui reiterar que na revista está a referência capítulo 4, versículos 7 e 8, mas está incorreta, houve um erro de edição de redação aqui, ok? Vamos para a verdade prática. Ela diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, Jó, capítulo 18, versículo do 1 ao 4, e Jó, capítulo 25, versículo do 1 ao 6. São três discursos de Bildade que estaremos estudando nessa lição. Já quero pedir para você pegar papel e caneta e anotar as referências que aparecerão aqui na tela do vídeo. Já também vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajude a crescer, nos ajude a estar falando da palavra, ensinando a palavra de Deus, ok? Deixe seu like, deixe seu comentário, que isso também é muito importante para sabermos que se estamos no caminho correto, ok? Então vamos lá. Se na lição passada que nós estudamos, nos 3 discursos de Elifaz, pareceu que ele estava andando meio pisando em ovos, meio sonso, meio sarcástico, agora a coisa vai mudar de figura, porque Bildade, ele é muito cruel. Se prepare para suas falas, seus argumentos. Ele é um homem muito insensível nas suas palavras. Então, Bildade é o segundo dos 3 amigos que irá fazer o seu discurso, né? A visão que temos aqui quando estamos estudando Jó é um tribunal em que ele é o réu e seus 3 amigos estão ali como seus acusadores. Estamos falando de homens, e não era qualquer homem, eram homens entendidos, do conhecimento da natureza, de Deus, lembrando que nós estamos falando de uma época antes da chamada que Deus fez com Abraão, com o pacto que abençoaria todas as famílias da terra, do plano de resgate. Temos que lembrar que quando estamos estudando esse livro específico, é antes de todos esse acontecimento. Então, antes desse plano de resgate que fala do Messias, né, que vem através do Messias, já havia pessoas que criam em um Deus vivo, um Deus único. Já existiam essas pessoas, mesmo antes da Bíblia, da lei de Moisés, porque Deus ele se manifesta e fala com o homem através da natureza de várias formas. E esses homens aqui que nós estamos estudando, eles acreditavam num Deus único, num Deus verdadeiro. Veja bem, estamos estudando a história de Jó e seus amigos e os seus diálogos. Há um conhecimento parcial de Deus, porque já que sabemos que a revelação de Deus foi algo progressivo através da história humana, né? Então, eles conheciam o caráter divino. Nós conseguimos notar isso nas nuances dos diálogos que existem. Existe ali algo de teologia, sim, mas só que a aplicação que eles faziam no caso de Jó é que não era válida, porque não aquelas palavras que eles diziam, apesar de muitas das vezes serem verdadeiras, não se aplicava a Jó.
E isso já nos dá para uma aplicação também para nós hoje, né, que infelizmente pessoas usam a palavra trocando miúdos e fazendo aplicações que não são válidas. E isso nós temos que ter cuidado de usar um versículo isolado, usar uma determinada palavra para alguém que está sofrendo alguma situação que muitas das vezes a aplicação não serve para aquela pessoa. Então, nós estamos estudando sobre o livro de Jó e nesse segundo diálogo aqui, né, nós podemos perceber esse conhecimento que esses homens tinham a respeito de Deus muito antes da nação israelita, né, ser formada. Então, eles de certa forma, eles acabavam distorcendo um pouco tudo do que estava sendo dito a Jó. Então, abra sua Bíblia em Jó capítulo 8, versículo 1 e 2, acompanhe comigo. Então respondeu Bildade, o suíta, disse: até quando falarás tais coisas? As palavras da tua boca serão como um vento impetuoso. Até quando falarás? Até quando o que está se referindo? Está se referindo o que está no capítulo 7, que Bildade está se referindo ao lamento de Jó, que ele fala ali depois em resposta a Elifaz. Depois que Elifaz fez aquele discurso dele, Jó teve uma resposta ali. E nessa resposta do capítulo 7, Bildade se levanta muito irado. Jó disse no capítulo 7, basicamente ele está indagando: que mal eu cometi? É isso que Jó está indagando no capítulo 7. Então ele vem indagando isso e Bildade ele continua dizendo que tudo que Jó dizia era como um vendaval. Era como se fosse, você estava falando palavras contra Deus, que não passava de um saco cheio de vento, que ele estava inchado, estava sendo prepotente ali. Bildade está acusando Jó de blasfêmia, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 2, no caso, no versículo 2, que tudo que Jó está dizendo é como vento, como um vendaval, é um saco cheio de vento, que ele está inchado. Porque Jó está falando o que foi que eu cometi, que mal que eu cometi. Versículo 3 e 4, acompanhe comigo. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Olha só o que Bildade está dizendo a Jó. Ele defende a justiça de Deus. Bildade está dizendo: por acaso Deus trataria a justiça com injustiça ou trataria o justo com injustiça? A resposta é não. Seria não. Mas não no caso de Jó. Não no caso de Jó. Não se aplicava a Jó. De maneira nenhuma Jó estava questionando a justiça de Deus. Mas tudo que eles estavam lançando em sua face não encaixava. Ele estava buscando uma resposta para todo aquele sofrimento e nada se encaixava. E não podemos esquecer que nós estamos de fora dessa história. E de fora dessa história, hoje, em 2020, nós conseguimos entender o que ocorreu entre Deus, Satanás e Jó e seus amigos. Então, nesse momento, eles não estão sabendo o que está ocorrendo na área espiritual. E Jó está buscando essa resposta. E seus amigos, eles só vêm acusando ele, também não compreendiam. Se Jó não compreendia, eles muito menos. Só que eles achavam que tinham a resposta para tudo aquilo pelo hábito, o costume que eles viviam em sua época. Para Bildade, o sofrimento de Jó era causado por um julgamento de Deus contra ele, ponto final. O que Bildade está dizendo é que você está contestando a justiça de Deus. De maneira nenhuma Jó estava contestando, mas pelas suas falas ele se deu a entender isso. Então você está contestando a justiça de Deus. E Bildade ainda diz mais, que os filhos de Jó morreram porque havia pecado. Olha só o que ele disse a Jó. Aqui ele não teve um pingo de compaixão. O Jó, o pai que perdeu 10 filhos, estava sofrendo. E ele vem e fala: se eles morreram, você lê isso no capítulo 1, versículo 4. Se teus filhos pecarem contra ele, também os lançou na mão da sua transgressão. Ele está dizendo isso, que os filhos de Jó morreram porque certamente eles pecaram.
Então ele vem machucando o coração de um pai que já está tão sofrido, tão ferido. Ele vem machucando, porque seus filhos morreram soterrados. E não podemos esquecer que Jó tinha essa preocupação. O que ele temia ocorreu. Tudo que ele temia, ele sentia que ele queria evitar a ira de Deus, ele queria evitar distanciamento de Deus, ele queria evitar tudo, porque quanto mais se tem, mais preocupações se tem, e era assim que Jó vivia, uma vida de preocupações. E ele viu ali tudo se perder, principalmente seus filhos. E esse amigo não teve um pingo de misericórdia, um pingo de compaixão com esse pai que estava com o coração sangrando ali naquele momento. E ainda diz mais, que se ele não quisesse que a mesma coisa que aconteceu com seus filhos ocorresse com ele, que ele tinha que se arrepender do seu pecado. Então ele vem falando isso, porque ele foi muito frio. Bildad, ele foi muito frio nesse momento. Então ele é uma pessoa legalista. Então ele vem assim, olha, se Deus só abençoa quem faz o certo. Então o castigo só vem sobre aquele que faz o errado. Deus não pune sem causa alguma. Tem um motivo para ele estar punindo. Então, ele acredita que Jó fez alguma coisa e o juízo só é retributivo, né? O juízo é retributivo, mas a graça não. Ele pensa dessa forma. O juízo é retributivo, mas a graça não. Ela é merecida. Você tem que fazer para ter a graça. E nós sabemos hoje que não é bem assim. Mas ele acreditava na época que a graça de Deus tinha que ser por merecimento, né? E nós sabemos que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. Nada que nós façamos poderíamos nos justificar e merecermos isso. É por amor. Deus é um Deus de amor. Então ele acreditava que o juízo era retributivo, mas a graça não. Ela é por merecimento. Então a história de Jó nos mostra que não temos o controle do nosso dia. É bem isso, a gente não tem o controle do dia de amanhã. Então mostra a nossa dependência total do que temos que ter em Deus, porque nós não sabemos realmente o dia de amanhã. E Jó, ele achava que tinha, mas não tinha. Por mais sacrifício que ele fizesse, não teria como evitar o dia mau, as coisas que ocorrem no dia a dia de natureza humana. E esse modo de pensar que Bildad tinha, que se aconteceu alguma coisa errada, porque aconteceu um pecado, isso já é um pensamento antigo e que isso perdurou até na época de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só, os discípulos andando com Jesus fez esse questionamento: quem pecou? Porque eles entendiam dessa forma, assim como Bildad e seus amigos ali, Elifaz e os outros, Zofar, acreditavam nesse. O pensamento da época era esse: que se alguém nasceu com alguma deficiência física ou que alguém estivesse sofrendo, é porque alguma coisa aconteceu, eles fizeram algo errado e Deus estava pesando a mão. Era essa maneira de se pensar. Infelizmente, existem pessoas no nosso meio que acreditam também assim, dessa forma. Mas o próprio Jesus responde isso no versículo 3, dizendo que nem ele nem os pais pecaram, mas que isso ocorreu para que a glória dele fosse manifesta, para que o poder de Deus se manifestasse, as obras de Deus se manifestassem na vida daquele rapaz, daquela pessoa. E é dessa maneira. Como que eu vejo Deus? Deus é Espírito. Como que eu vejo Deus? Eu vejo Deus em sua vida, meu irmão. É através da sua vida que o mundo vê Deus. Nas nossas atitudes, no nosso comportamento cristão. É assim que as pessoas veem Deus. Nós somos um tabernáculo ambulante, somos morada de Deus. Então é dessa maneira. Então, para que as obras de Deus se manifestem, é só através da minha vida e da sua vida. Então, quando vemos alguém sofrendo, não podemos achar que é porque a pessoa pecou. Porque Jesus deixou claro que no mundo teríamos aflições, e desde que Adão e Eva
pecaram, porque nem sempre, quero deixar isso claro, porque até o textual já vem trazendo isso, na verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto, nem sempre é pecado oculto, mas a terra sofre com o pecado adâmico. O pecado adâmico, até o planeta, a terra, a natureza geme pela volta de Cristo. Então, quem pecou? Ninguém, muitas das vezes não foi pecado oculto, mas isso ocorre mesmo e faz parte do pecado adâmico que está aí na humanidade. Então, se eu faço tudo certo, eu sou abençoado. Se não, eu vou ter sofrimento? Não podemos pensar dessa maneira. A teologia de Bildad é a teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Então, tanto que ele diz, mas se tu de madrugada buscar a Deus, e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, quer dizer, se você pedir a Deus, se você jejuar, se você buscar, ele acreditava dessa maneira, que era por méritos que você poderia agradar a Deus e ser abençoado. Porque quanto mais animais ele tinha, ele era visto como um homem rico, próspero, que Deus estava abençoando. Que Deus estava abençoando ele. Mas a partir do momento que ele ficou sem nada, ele passou a ser um homem miserável e maldito por Deus. Era assim que eles estavam vendo Jó. Então era uma troca, eles acreditavam numa troca. Não vou fazer isso para agradar a Deus e Deus não vai acontecer nada. E não é dessa maneira que funcionava, eles não entendiam essa parte, eles acreditavam dessa maneira, tá? Para Bildad, a graça, aqui para Bildad, não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Era assim que ele acreditava. Então é puramente esforço humano. Então você não fez o suficiente para ser abençoado. E é muito triste. Então ele vem falando isso, e no capítulo 8 ainda, no versículo 5 ao 7, diz assim: se tu de madrugada buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Olha só, então aquilo que eu estava falando aqui, ele acreditava que era por esforço, que se Jó se esforçasse mais, confessasse seu pecado, se esforçasse mais em agradar a Deus, Deus o ouviria e o abençoaria e retribuiria tudo novamente, até em dobro para ele. Então era dessa forma que ele continuava insistindo, olha, se tudo isso aconteceu porque você pecou, seus filhos pecou, e Deus é justo, então se você não se arrepender dos seus pecados e buscar a face de Deus enquanto há tempo, Deus irá restaurar todos os seus bens perdidos. Ele pensava assim, olha, busca enquanto há tempo, se arrepende enquanto há tempo, você viu o que aconteceu com seus filhos. Então, era essa forma que ele pensava e estava insinuando isso ainda aqui. Então, Jó voltaria a ter comunhão com Deus novamente. Era dessa forma que ele acreditava, que se ele confessasse, mas é aquilo que nós estamos entendendo e sabendo que não havia pecado oculto. É lógico, se você comete um pecado, tem que correr, se arrepender, pedir perdão a Deus. Mas não se aplicava a Jó. E quanto mais Jó tentava se defender, tentava falar, olha, eu não fiz nada, eles ficavam mais irados. E Bildad, ele é aquele que vem com toda a ira, com muita raiva, contra, assim, se sentindo indignado e que Jó estaria ofendendo até a Deus. Era dessa forma que ele estava entendendo tudo que estava ocorrendo ali. Versículo do 8 ao 10. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Versículo 10. Porventura não te ensinarão eles, não te falarão e do seu coração não tirarão palavras? O que Bildad está dizendo aqui? Ele queria ser o porta-voz das gerações, das tradições passadas. Ele se colocou como uma autoridade naquele momento, uma autoridade superior das gerações passadas, e que Jó deveria aprender com as tradições, assim
como ele aprendeu. Então é isso que ele está dizendo. Olha, eu aprendi com os antigos e você também deveria aprender também. Que é assim que se vive, é dessa maneira que nós pensamos. Jó capítulo 8, versículo do 11 ao 15. Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, estando ainda na sua verdura, e ainda não corta, todavia, antes de qualquer outra erva se seca? Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não se terá firme. Ampará-la-á, e ela não ficará em pé. Bildade aqui está fazendo uma analogia com a natureza, falando do junco e do papiro. É isso que ele está se referindo aqui. Que mesmo estando em contato com a água, eles acabavam secando. Então, ele está se referindo assim, que no versículo 13, ele está se referindo que assim são as veredas de todo quanto se esquecem de Deus. Ou seja, se você se distancia de Deus, eles acabam se esquecendo de Deus, então você acaba secando. Então ele está falando que Jó, a sua fidelidade, a sua dignidade diante de Deus, faltou isso, faltou fidelidade, faltou integridade de Jó diante de Deus. Por isso ele estava secando como esses dois elementos que ele está citando aqui. Ainda vem falando que ele reitera comparando com uma teia de aranha, que as perdas de Jó, a teia de aranha, que é aquela coisa tão bem ornamentada, tanto trabalho que a aranha tem para fazer, ele está falando, se referindo às suas perdas materiais ali, com tudo que ele perdeu, que apesar de tudo aquilo, é igual uma teia, é frágil, né? Então vem falando da fragilidade de tudo que Jó tinha, por causa que não estava firmado debaixo de uma fidelidade com Deus, de uma integridade com Deus. Então ele vem falando disso, que todos os seus bens, que ele estava se apegando àquilo tudo, mas tudo aquilo era frágil e não havia, que mesmo como aquelas plantas, né, como o junco, como o papiro, que cresce na água, que a água, aqui vem falando de fartura, ela se secava. Então vem falando isso, que mesmo debaixo do sol da justiça de Deus, como ele não havia fidelidade da parte de Jó, não havia integridade, tudo se perdeu, tudo se foi, porque ele não estava sendo íntegro diante de Deus. Mas não foi isso que Deus falou a respeito de Jó para Satanás. Não foi isso, mas eles não sabiam. Então aqui Jó capítulo 8, versículo 16 ao 19, continuando. Está viçoso antes que venha o sol, e seus brotos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, enlaçando-se até no pedregal. Mas arrancando do seu lugar, ninguém saberá que esteve ali. O que ele está falando aqui, Bildade para Jó? Está falando da trepadeira. Trepadeira é aquela planta que nasce no meio das pedras, cria raízes entre as pedras enfincadas ali. Então ele vem falando isso, que depois que elas são arrancadas, são esquecidas, nem parece que esteve ali. Então era a visão de Bildade que Jó cresceu, se fortaleceu e de repente foi arrancado, foi destruído. Ele está fazendo essa analogia aqui de Jó com essa trepadeira também. Se perguntarmos se o salário do pecado é a morte, a resposta é sim, é claro. A morte espiritual, o distanciamento de Deus. Lógico, é verdade. Mas nem todo sofrimento é causado por causa do pecado. Às vezes foi por parte do pecado adâmico. Isso tem que ficar claro em nossas mentes, em nossas classes, para os alunos. Pois até a terra, o pecado original adâmico, tornou a terra inóspita. Ela ficou sofrendo também por causa do pecado adâmico. Então temos que ter
um cuidado para não agirmos como Bildade, que usava o conhecimento que ele tinha de Deus, mas só que a aplicação que ele colocava não servia para Jó, ok? Então, o Jó capítulo 8, versículo 20 ao 22, continuando, aqui encerrando esse primeiro discurso de Bildade: eis que Deus não rejeitará ao reto, nem apoiará aos malfeitores. Verdade. Até que de riso te encha a boca os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. O que ele está se referindo aqui? Que se Jó se arrepender, né, dos pecados, porque ele acredita ainda que Jó está em pecado, por isso todo esse infortúnio, e se ele se arrepender realmente, Deus encherá sua boca de riso, que ele irá se alegrar novamente, ele vai ter bastante alegria, bastante riso, ao invés de estar se lamentando. E os teus, que aqueles que haviam, está se referindo no caso aos caldeus, os sabeus no início da história, que arrebatou todos os seus animais, que eles não teriam mais poder, mas não teriam mais força contra ele, porque ele iria se arrepender, Deus iria abençoá-lo, ele iria estar feliz, ele iria prosperar e nenhum mal mais chegaria à sua casa. Era dessa maneira que ele estava se referindo a Jó, porque no entendimento dele Jó estava em pecado. O que ele está dizendo é verdade? Sim, mas não se encaixava para Jó, mesmo porque as aflições, as coisas inesperadas ocorrem na vida de todos, mas era o modo que aqueles homens acreditavam e entendiam sobre Deus. A teologia está falando do estudo de Deus, e o estudo que eles tinham de Deus era dessa forma, pelos que eles observavam na vida das pessoas, era dessa forma. Não foi diferente com os discípulos, que ainda pensavam também dessa mesma maneira quando está ali se referindo ao cego de nascença. Aí vem falando aqui ainda da imperfeição humana, porque quando chega no capítulo 9, Jó vai se defender das acusações agora de Bildade. E no capítulo 9, Jó vem falando que no versículo 2, Jó capítulo 9, versículo 2, na verdade dei que assim é, porque como se justificará o homem para com Deus? Versículo 3, se quiser contender com ele, nem em uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Jó está respondendo aqui para a Bildade, dizendo assim: olha, eu reconheço que o que você está dizendo é verdade, mas não se encaixaria para ele, né? Então, como pode um homem ser justo diante de Deus? Não tem como, não tem como. Jó sabia que tinha uma resposta para tudo aquilo que ele estava sofrendo, mas ele não sabia qual era. Mas ele sabia que tinha uma resposta para aquele sofrimento, mas ele não sabia explicar. Ele também não sabia explicar, e nem seus amigos sabiam explicar. Então eram diálogos assim que acabava só acalorando e se aborrecendo e não chegava a lugar nenhum. Então Deus pode julgar o homem de 1000 coisas, mas o homem não pode defender-se de um único só, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jó ainda não conhecia Jesus, mas ele acreditava que havia sim um Redentor, e ele vai dizer sobre isso. Sendo assim, é melhor permanecer afastado do tribunal celestial e não provocar Deus com perguntas tolas. É isso que Jó vem falando. Então é melhor eu ficar quieto, né? Porque Deus é santo e Jó é pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. Não era a questão. Ele entendia que ele era um pecador, que ele não era perfeito, mas não ter cometido algo tão grave para chegar naquela situação que ele estava. No versículo 14 de Jó capítulo 9, em versículo 20, quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Versículo 20, se eu me justificar, a minha boca me condenará, se for reto, então ela me declarará perverso. Então é inútil questionar a Deus. Ele sabia, ele reclamou no início, sim, mas ele viu depois, ponderou, e depois daquilo tudo que estava ocorrendo ali, que não adiantava ele questionar mais. Mesmo que ele falasse, olha, eu não fiz nada, ele continuava sendo pecador. Ele sabia que ele era falho. Então, por mais que ele tentava dizer, é isso que ele está querendo dizer aqui, por mais que eu tente me justificar, não há justificativa. Segundo o discurso
de Bildade com Jó, no capítulo 18, do 1 ao 21, que Bildade aqui vem falando no versículo 2, até quando podereis fim a palavras? Considerai bem então o que falaremos. Então Bildade, ele está sendo ofendido, ele se sente ofendido por Jó. É como se Jó estivesse tratando os outros como os animais, né? É aquele tipo de pessoa que ele ofende e ele que se sente ofendido depois. Bildade e ele falam que bem quer na cara de Jó e depois eles se sentem ofendidos quando Jó vem se defendendo, se justificando no caso, né? Vem se defendendo, vem falando, olha, não é bem assim, realmente Deus é isso, isso e isso. Tudo que Jó fala, para eles, no ouvidos deles, é como se fosse uma ofensa. Então Bildade, ele está muito irado, porque Jó já se defendeu, já falou tudo que queria também. Eles achavam que Jó tinha que ficar calado, tinha que ser só escrachado ali, né? E ficar quieto. Então Bildade, ele fica irado e começa a dizer que é uma série de calamidades que assolam os ímpios. Então ele está falando que Jó é um ímpio. Ele começa a falar coisas para Jó que que isso só ocorre com o ímpio. Então ele compara Jó com um ímpio. Ele está ofendendo a Jó. Então ele vem falando aqui que no versículo 11 que os assombros o espantarão em redor e farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. Então ele vem falando que terrores seguem o perverso, que o terror só segue quem é ímpio. Ele vem falando de fome no versículo 12, quer dizer que só passa necessidades quem está em pecado. O ímpio passa por isso, o justo não. É isso que ele está dizendo. No versículo 13 ele vem falando também de doenças, que as doenças assolam somente os ímpios, que será tirado do seu lar. No versículo 14 fala também, no versículo 15, morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Ele está falando aqui que a casa da pessoa que é ímpia e que não é justa, ela é incendiada. No versículo 16 fala que como uma raiz ele segue, pois seus ramos murcham, sendo cortados, no versículo 16. No versículo 17 ele vem falando que ninguém vai recordar, porque depois que aquilo tudo se perde, se arranca, ninguém recordará do seu nome na terra. No versículo 18 fala que será lançado da luz para as trevas, a pessoa que é ímpia e que faz tudo que Jó fez, porque é isso que ele está comparando aqui, que tudo que está ocorrendo com Jó é porque ele não é um homem justo, e se ele não se arrepender, todas essas calamidades ocorrerão na vida de Jó. É isso que ele vem falando aqui. No versículo 19 fala que não terá filhos nem netos, quer dizer, não vai ter descendência na terra. Quer dizer que ele cai no esquecimento total. No versículo 20 e 21 fala que todos se espantarão com o destino daquela pessoa. Então Jó estava subvertendo, na cabeça de Bildade, Jó estava subvertendo a ordem moral e que era aceita na sua época. Estava havendo um precedente. Isso nunca aconteceu. Não, isso nunca aconteceu. Então, se você está dizendo que Deus, que é justo, vai agir com injustiça com o justo, você está ofendendo tudo que nós acreditamos. Para a Bildade, tudo que ocorreu, todo o sofrimento de Jó só ocorreu por causa dessa quebra da moralidade que ocorreu, que é estabelecida há anos, e Jó quebrou isso. Por ele ter quebrado essa moralidade que foi estabelecida, então ele não era nada flexível, por isso Jó estava sofrendo. Aqui ainda vem falando que mais diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de auto-justificar, porque estava se tornando algo cansativo. Quanto mais você fala e as pessoas não te entendem, não têm discernimento para compreender o teu sofrimento, é melhor ficar quieto, porque a resposta vai vir de Deus realmente. Não fique achando que vai vir às vezes daquela pessoa que até se diz seu amigo, porque são pessoas falhas. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, um redentor. E aqui Jó vem falando algo maravilhoso, que é sobre um redentor, porque ele diz aqui
no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque ele estava no julgamento. Ele estava no julgamento humano e ele se sentia já no julgamento realmente celestial. Então ele acreditava que ele precisava de um Goel. O que seria um Goel em hebraico? Quer dizer, é aquele que defende, é um vingador, um defensor. Dependendo do contexto, né, pode ser vingador ou defensor em hebraico. Então esse termo era mais usado por um parente masculino. Então quando a pessoa estava em julgamento, né, ele quando estava passando por um julgamento, ele precisava de um Goel. E esse Goel geralmente era alguém próximo, de preferência no caso masculino, que iria ali defender. Ele tinha a responsabilidade não só de vingar o sangue, né, mas também de reaver a propriedade e a liberdade do seu parente. E tinha também a obrigação de se apresentar no tribunal com o objetivo de defendê-lo de uma injustiça sofrida. Esse era o Goel. Então Jó está agora clamando por um Goel, clamando por um defensor, porque ele não tinha um defensor ali. Ele não tinha um defensor. Então ele clama por um defensor e ele sabia que um defensor... Por que ele está falando que assim, eu sei que meu Goel vive, eu sei que meu Redentor vive? Porque no caso, como eu estou explicando aqui, seria um parente próximo. E cadê os seus parentes? Todos se afastaram dele. Todos se afastaram de Jó. Só ficou esses amigos. Todos seus parentes sumiram. Até a sua esposa, você não vê mais falar dela na história. Então ele acreditava que tinha um defensor ainda, que existia um defensor para vir ajudar ele naquela causa da injustiça que ele estava sofrendo naquele momento ali. Então ele tinha também essa obrigação, esse Goel, de defender esse parente. Mas ele cria que ele não ficou sem um Goel, ele acreditava nisso, ele tinha essa esperança, e coisa maravilhosa, ele tinha essa esperança, que ele tinha Deus para defender de suas acusações. Ele acreditava fielmente: não, eu tenho um Goel, eu tenho um defensor, eu tenho quem me defenda. E não são esses que estão aqui, não são esses. Ele acreditava realmente que ele tinha um defensor ainda que estava vivo e queria defender de todas aquelas acusações. Então Jó, ele estava clamando por um intercessor que era imparcial e que iria ser um mediador eficiente. Só poderia ser esse Redentor, esse Goel. Ele está clamando por isso. E aqui ainda, já no capítulo 25, né, que é o terceiro embate aqui de Bildade com Jó, Bildade já parece o diálogo dele mudar um pouco, e você vai perceber que ele já não vai tanto atacar Jó, mas vai procurar defender a justiça de Deus. Então ele vem agora com argumentações que torna até meio repetitivo, né? Ele é um pouco repetitivo porque não tem mais o que dizer, mas ele continua ali insistindo. E o que resta agora, então, no capítulo 25, vai ser ele destacar a onipotência de Deus, que Jó nunca negou isso, mas ele vem enfatizando isso, e até aí tudo bem, mas na verdade está trazendo uma separação. Bildade vai colocando um abismo entre Deus e o homem. Então ele vem com isso no seu diálogo. É aquela ideia que surgiu depois no século XVIII, XVII, XVIII, que é o deísmo. Que é o deísmo que surgiu no século XVII e XVIII? Que segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. A ideia que os deístas têm é que Deus criou realmente. Existe um Deus, ele criou tudo isso que nós conhecemos. Mas depois de ele criar tudo isso, ele partiu e deixou tudo aí com a natureza seguir o seu curso. É assim que eles acreditam. É uma filosofia que afirma que Deus criou o universo com tudo que está nele e deixou e tudo siga o seu curso natural, sem nenhuma intervenção divina. Então eles acreditam que Deus criou sim tudo, mas que deixou tudo correr, está correndo solto, que ele não intervém. E nós sabemos que Deus é o Senhor da história. Deus, ele intervém na história humana, sim. O que seria da humanidade se Deus não intervisse na história humana? E muitas das vezes Deus interveio sim.
Mas Jó acreditava em um Deus onipotente, mas não ausente. Isso que é interessante, a diferença desses amigos. Deus acreditava assim num Deus onipotente, ele tem todo o poder, mas não ausente. Ele era presente, onipresente. É isso que Deus quisava. Ele era um Deus presente, onipresente. Então, para Jó, ele não era um Deus ausente, era dessa forma que ele acreditava. Mas Bildad, ele vem com esse conceito que o Deus é tão grandioso, tão soberano e em ações, e não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso. Ele não entendia que Deus era amoroso com o ser humano. Nós somos a coroa da criação. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Mas ele é um Deus que ele é puramente amor, é um Deus de relacionamento, é um Deus que conversa com o ser humano individualmente. A ideia que Bildad e os outros amigos tiveram, que muitos também têm, que o testemunho de um serve para todos. Não é assim. Nós temos experiências pessoais, individuais com Deus. Cada um tem seu particular com Deus. O testemunho serve para o elevo espiritual, sim, mas não quer dizer o que ocorreu com aquela pessoa vai ocorrer comigo também. Deus vai tratar dele muitas das vezes de maneiras diferentes. Igual a Jó, não teve e nunca mais teve ninguém que passou por tudo que Jó passou. Da maneira que ele passou, nunca existiu mais, não existiu mais. Tem coisas na Bíblia que servem de parâmetros para nosso elevo espiritual, mas não quer dizer que vai ser igual. Então, é por isso que quando usamos a palavra de Deus, temos que saber se aquela palavra vai servir de aplicação para aquele caso, para aquela pessoa, que é o que estava ocorrendo aqui. Eles pegavam situações das tradições deles, do que eles observavam na humanidade e pronto. Jó nunca aconteceu isso, então se aconteceu é porque ele pecou. Então temos que analisar muito bem, temos discernimento daquilo que falamos, porque palavras doem muito mais do que um tapa. Então temos que tomar muito cuidado, que a nossa boca tanto pode abençoar como amaldiçoar e ferir pessoas gravemente. Deus nos criou para sermos testemunha dele e não acusadores. O nosso Redentor, ele não está morto, por isso tenha fé e Deus te abençoe.